Então vamos lá. Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui eu resolvi conversar com o doutor Erivelto, cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sou a doutora Lorena, endocrinologista do Instituto Amato. E para a gente falar um pouco sobre nódulos de tireoide, abordagens novas, né? Tem muita novidade aí. Erivelto, profissional super atualizado, está aqui para falar para a gente das vantagens dessas novidades. Erivelto, quer se apresentar, por favor? Olá a todos. Meu nome é Erivelto Volpi, sou cirurgião de cabeça e pescoço, dedicado aí ao tratamento das doenças da tireoide e da paratireoide. E gostaria de agradecer aqui ao gentil convite da Lorena. Lorena é uma endocrinologista de ponta aí, com quem a gente tem o prazer de trabalhar lá na Clínica Mato. Obrigado pelo convite, Lorena. Obrigada por ter aceitado. E vamos então falar um pouco sobre os novos tratamentos aí, nódulo tiroidiano que é tão prevalente, né? Alguns dados aí trazido por exames de ultrassom, né? Estudos que trazem exames de ultrassom mostram prevalência eventualmente até de 60% na população. A gente vê que é muito comum hoje em dia, né? Muita gente tem nódulo e fica extremamente preocupado, vou ter que operar, o nódulo às vezes cresce, múltiplas abordagens, punção. O que que a gente tem de novo aí, caso a gente tenha que intervir, né, nesses nódulos desses pacientes? O que que a gente pode fazer de melhor para esses pacientes? Então, essa é uma pergunta muito interessante, Lorena. Como você sabe muito bem, o tratamento dos nódulos de tireoide, ele sofreu uma mudança significativa nos últimos anos, né? Especialmente com a introdução aqui no Brasil, a partir de 2018, de tratamentos minimamente invasivos, né? Esses tratamentos minimamente invasivos, eles se caracterizam pela não necessidade de cirurgia, né? Então o paciente não precisa ser submetido a uma cirurgia, e a não necessidade, na imensa maioria dos casos, da utilização de hormônio tiroidiano, né? Isso é uma grande vantagem para os pacientes que têm algum tipo de nódulo de tireoide e que sempre relutam muito numa cirurgia, justamente pelo risco ou pela necessidade de, após o procedimento, muitas vezes uma cirurgia para tratamento de nódulos benignos, terem que fazer uso de hormônio tiroidiano pelo resto da vida. Esses tratamentos hoje são especialmente a ablação por radiofrequência, que você conhece bem aí, porque o Instituto Amato é um dos lugares de São Paulo onde mais se faz ablação por radiofrequência no país. E esses tratamentos nós começamos a fazer a partir de 2018, inicialmente para nódulos benignos de tireoide, mas hoje, seguindo os rigorosos processos científicos, né, e com uma seleção muito específica dos pacientes, nós já conseguimos fazer o tratamento para alguns casos de nódulos malignos de tireoide, específicos para carcinoma papilífero de tireoide. Eu acho, quando eu descobri, né, através de você, essa modalidade nova, eu acho fantástico. A gente atende, né, na prática, acho que acaba caindo, a gente vê, né, as consequências dessas tiroidectomias de nódulos benignos, né, e pacientes jovens que ficam o resto da vida fazendo reposição de hormônio tiroidiano, além das consequências cirúrgicas que são mais imediatas, né, a longo prazo, essa reposição eterna, né, de hormônio tiroidiano, e também você evitar que o paciente se submeta a uma cirurgia, né, caso possível, que querendo ou não, imagina, minimamente invasivo, e a cirurgia tem as complicações, né, você cirurgião sabe que quando é necessário não tem como evitar, mas se puder evitar, as complicações de um tratamento minimamente invasivo são bem menores, né, certamente, né, quando você faz uma tiroidectomia total, o paciente fica bem mais complexo, né, para o paciente, o risco aí de afetar a paratireoide, enfim, nervos, É, vasos. a gente vai fazer uma ablação aí na Mato, acho que daqui umas 2 ou 3 semanas, de uma paciente que ela é cantora, ela vive da voz e ela tem um nódulo grande de tireoide já com desvio de traqueia. E ela estava justamente protelando o tratamento cirúrgico, já tinha várias indicações de tratamento cirúrgico, justamente pelo medo de ter algum problema na voz, que é um dos grandes riscos da cirurgia de tireoide. Evidente que esse risco é muito baixo quando feito por mãos experientes, mas sempre é um risco. E a paciente estava protelando na cirurgia até que ela descobriu essa técnica de ablação. Então, ela me procurou
e está assim super animada e ansiosa porque o nódulo dela já tem um efeito estético importante no pescoço, né? E ela como artista também, a parte visual também é um fator importante, mas mais ainda o fator da voz. Então, essa é uma das grandes indicações de ablação por radiofrequência, são justamente aqueles nódulos que são benignos, né? Mas que são sintomáticos por algum motivo, ou o efeito estético, ou porque o nódulo está crescendo muito, está incomodando o paciente, né? E que tem função tireoidiana normal, ou seja, é um paciente que tem um nódulo benigno, a tireoide funciona bem e ele não quer perder a função da tireoide, nem ficar com uma cicatriz no pescoço, enfim. Temos tudo isso aí. Então, realmente, a ablação por radiofrequência nessa situação, ela é o melhor dos tratamentos aí. Hoje, eu digo para alguns pacientes o seguinte: puxa, eu acho uma judiação operar você, sendo que a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento minimamente invasivo. Não, com certeza. Isso aí, hoje em dia, a cirurgia, em algumas situações, realmente tem que cada vez mais ficar. Eu imagino que é igual no passado, as cirurgias abertas de abdômen, né? Tirar uma vesícula com Isso. cirurgia aberta, e agora é vídeo laparoscópico, né? Imagina que a grande maioria isso já está bem aceito, né? E eu imagino que esses modernos aí de tireoide é isso, né? Vai cair por terra, vai deixar cirurgia só para quando precisar de fato. E também nódulos funcionantes, né, Erivelto? Pessoas que têm hipertiroidismo também, tem os assintomáticos, tem os efeitos locais compressivos, estéticos, e tem nos nódulos que não produzem hormônio, mas tem aqueles que produzem, trazem repercussões negativas, e até nas paratireoides, né? A gente também tem caso aí no Instituto Amato, né? Que às vezes o paciente também se beneficia, nódulo que produz hormônio, né? Você vai lá, resolve só o nódulo, a pessoa fica com função tiroidiana normal, sem se submeter a uma cirurgia, e resolve o problema dele. Também é uma opção, né? Sim, sim. Então, os nódulos hiperfuncionantes, né, as doenças tóxicas de tireoide, ou seja, quando o paciente tem uma produção aumentada de hormônio tiroidiano por causa do nódulo, também é uma das grandes vantagens, né? Porque o que acontece, né, Lorena, com os nossos pacientes que têm nódulos hiperfuncionantes? Ele tem que tomar uma quantidade, às vezes, grande de medicamento para suprimir a produção de hormônio, ou ele precisa fazer o tratamento com iodo radioativo, que muitas vezes é ineficaz, ou o início da resposta é um pouco demorada, ou mesmo a cirurgia, que na imensa maioria das vezes, tanto o tratamento com iodo radioativo quanto o tratamento com a cirurgia vão levar o paciente para o outro lado, para o hipotiroidismo, né? E a ablação por radiofrequência, ela, além de ser um tratamento minimamente invasivo, quer dizer, não tem internação, não tem cirurgia, não tem corte, o paciente faz o tratamento hoje, amanhã ele já volta ao trabalho, a grande vantagem é que a redução do hipertiroidismo ela é muito mais rápida do que nas outras formas de tratamento. Eu tenho casos assim que são sensacionais mesmo. Além de diminuir o tamanho do nódulo, a função tiroidiana começa a melhorar já 3, 4 dias após a ablação. É muito legal. É muito interessante, né? É, Eu realmente fico impressionada. Eu falei, a gente tem que divulgar, as pessoas têm que ter mais conhecimento, né? Até os profissionais, né? Eu sou professora, você também, né? Eu dou aula para os alunos, eu vejo como livros, é uma novidade ainda, apesar de já ter sim. alguns anos, os profissionais não sabem, os pacientes não sabem. Então, por isso, essa vontade de divulgar essa possibilidade. Então, não existe só a opção de cirurgia ou tratar com medicamento ou radiodo, muitas situações você pode resolver seu problema de forma minimamente invasiva, né? Então, com poucas repercussões. Alguma consideração mais sobre em relação câncer, talvez, de tireoide, tiroidectomia total, tirar a tireoide inteira em caso de câncer? Alguma consideração especial nesses tratamentos? Alguma novidade que você gostaria Ah, de sim. considerar? A gente tem bastante coisa interessante, né? Então, além da ablação, como eu disse, para tratamentos de tumores iniciais, de carcinomas papilíferos iniciais, e aí tem que ser feito com muito rigor, né? Porque mesmo tumores pequenos, dependendo da localização, eles não são elegíveis para que seja feita a ablação. Então, a ablação para câncer de tiroide, ela é muito específica
você tem indicações muito, muito precisas para câncer de tireoide. Agora, quando a gente faz a cirurgia, que em muitos pacientes a indicação cirúrgica ela é mandatória, quer dizer, não dá para a gente mudar, né? A gente tem sempre que ser muito rigoroso. O que eu digo para os pacientes é o seguinte: a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tratar o paciente é perseguir a cura do paciente. A partir do momento que a gente tem evidência científica suficiente para poder oferecer para o paciente um tratamento minimamente invasivo, com resultados, no mínimo, iguais ao tratamento convencional, aí a gente está autorizado a realizar esse tratamento. A gente não pode pular etapas e a gente não pode trocar a escala de objetivos, né? Então, lá em cima, a cura da doença, né? Depois, a gente começa a se preocupar com outras coisas, como estética, função da tireoide. Então, a gente tem que, para câncer de tireoide hoje em dia, você sabe disso muito bem, a gente não está indicando tanto tratamento complementar com iodo radioativo quanto a gente indicava até alguns anos atrás, porque as evidências científicas mostram que tratar o paciente com iodo radioativo e não tratar o paciente com iodo radioativo em determinadas situações é exatamente o mesmo resultado. Então, as indicações de iodo radioativo já diminuíram. E também a extensão da cirurgia, né? Quer dizer, tiroidectomia total para todos os pacientes, né? Não. Tiroidectomia total não precisa para todos os pacientes, com evidências científicas muito sólidas, muito fortes, né? Os principais guidelines de todo mundo, aí a gente publicou recentemente aí um artigo sobre isso também. Então, a gente tem evidência científica que nos permite oferecer as cirurgias parciais. Eu sempre uso a comparação do câncer de mama. Até quando eu me formei, todo paciente que tinha câncer de mama tinha que fazer mastectomia radical. Hoje em dia, uma parte significativa dos pacientes faz a quadrantectomia, é só tirar uma parte da mama, que o mesmo resultado. E para tireoide hoje também é assim, quando tem indicação, dá para você fazer uma cirurgia parcial com os mesmos resultados. Só que você sabe, né, Lorena, que mesmo muitos colegas ainda não estão bem seguros quanto a isso, né? Isso é um Acha risco, melhor né? tirar logo tudo e a pessoa ficar o resto da vida tomando, porque é uma medicação simples, a levotiroxina que você repõe, mas é para a vida inteira, né? E a É, gente ainda não tem tanta evidência que fica exatamente aí os níveis de levotiroxina, se a reposição fica exatamente aí é a mesma coisa. Então, enfim, realmente se puder preservar, ainda mais em pessoas jovens, né? Cada vez mais pacientes jovens detectando nódulos, com certeza uma vida inteira aí fazendo reposição de levotiroxina, vale a pena poupar a tireoide se for possível, né? sim. E realmente tem mais alguma consideração a fazer? Uma última coisinha que eu queria falar é que também para os pacientes que não querem ter cicatriz, mas são elegíveis para a cirurgia, quer dizer, o paciente realmente tem que fazer a cirurgia e não quer ter cicatriz no pescoço, hoje em dia existe a possibilidade da cirurgia endoscópica, né, que a gente faz por dentro do lábio. Então, em vez do corte ficar aqui, ele fica aqui por dentro da boca, fica escondido. Também é uma técnica bastante refinada, é uma técnica que também não é para todos os pacientes, mas como você disse muito bem, a gente faz cada vez mais diagnósticos de tumores de tireoide e cada vez mais diagnósticos precoces de câncer de tireoide. Então, para muitas situações, quando o paciente realmente quer evitar de qualquer jeito, por diversos motivos, a gente consegue fazer a cirurgia, desde que também preencha todos os critérios, a gente consegue fazer a cirurgia por dentro da boca também para escapar da cicatriz. Essa possibilidade de cirurgia endoscópica, eu vi também você nos congressos, né? Eu falei, nossa, isso é muito interessante, é realmente Muito. muita novidade, né? Fiquei bem, é bem interessante ver quantas coisas novas, eu acho que realmente é tão prevalente, pacientes jovens, eles têm que ter consciência das possibilidades, que não é só cirurgia e não é só radiodo, né, que até radiodo já estão começando, a gente tem outras opções e realmente menos invasivas, com mais benefícios para os pacientes. E o doutor Erivelto faz aí com excelência esses Muito obrigado. procedimentos todos, e vai ser para divulgar. Eu queria agradecer por ter conversado aqui comigo, contado para a gente essas novidades e que a gente divulgasse esse conhecimento. Vamos colocar aí para todo mundo
ter consciência dessas novidades. Obrigada, Erivelto. Eu que agradeço, foi um prazer grande. Muito obrigado pelo convite, me senti honrado, muito legal. Sempre as nossas conversas, Lorena. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço.